E aí, meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Esse vídeo eu vou falar um pouco sobre o desenvolvimento do sistema cardiovascular e respiratório do feto, tá? A gente vai detalhar um pouco sobre, né, o que que acontece para a formação desses sistemas e como que eles funcionam, e se funcionam, né, durante a vida fetal, ok? Então, vamos começar aqui. Lembrando que as referências do vídeo, elas estão na descrição do vídeo, tá? Vou colocar tudo bonitinho lá para vocês. E qualquer dúvida, vocês podem me perguntar, tá bom? Vamos lá. Bom, pessoal, a primeira parte que a gente precisa falar é como que é o sangue fetal, né? E como que ocorre a hematopoiese no feto. A hematopoiese fetal, ela vai se iniciar na vesícula vitelínica, tá? E depois ela passa a ser feita pelo fígado. Ela vai ficar sendo feita pelo fígado pela maior parte, né, da vida fetal. E depois ela vai, né, finalmente ser feita pelo baço e pela medula óssea, que é o que vai acontecer depois do nascimento, né? Existe uma diferença entre os eritrócitos fetais e os eritrócitos adultos, né? Ou pós-nascimento. Os eritrócitos fetais, eles são nucleados e eles são maiores do que o eritrócito depois do nascimento, tá? E tem a questão da eritropoetina, né? Que é basicamente o que vai fazer o feto produzir hemácias, produzir os eritrócitos. A eritropoetina fetal, ela vai ser produzida inicialmente pelo fígado e depois ela vai ser produzida pelos rins, né? Que é basicamente o que acontece depois mesmo. E essa produção de eritropoetina, ela vai ser influenciada por alguns fatores. Os fatores que vão influenciar a produção de eritropoetina são a presença de testosterona, presença de estrógenos, né, de prostaglandinas, a presença de lipoproteínas e de hormônios tireoidianos, tá? E é importante a gente ter em mente, né, para a prática clínica, que mães que têm anemia ferropriva, né, que são as mães que vão precisar, as gestantes, né, que vão precisar fazer a suplementação de ferro, né? O feto dessas gestantes, ele possui muito mais eritropoetina no sangue umbilical, tá? Então, a dosagem do sangue fetal vai mostrar mais eritropoetina do que o normal, tá? Como que é a hemoglobina fetal? A gente sabe que a hemoglobina fetal ela é diferente da hemoglobina materna, justamente porque a hemoglobina fetal ela precisa ter uma afinidade maior ao oxigênio, né? A gente vai ver isso mais para frente no vídeo, tá? O que acontece? A hemoglobina fetal ela é dividida em três fases diferentes, tá? Na fase, né, no período embrionário, período fetal e no período pós-nascimento. No período embrionário, a hemoglobina fetal ela é formada pelas cadeias zeta e épsilon, principalmente, tá? Depois, na vida fetal, né, no período fetal, ela é formada pelas cadeias alfa e gama, e depois do nascimento, pelas cadeias alfa, beta e delta, ok? A hemoglobina fetal, inicialmente, ela é formada por tetrâmeros, né? Então, é, quatro cadeias diferentes, mas aí depois isso vai se diferenciando à medida que a gravidez vai passando, né? O tempo da gravidez vai passando. E aí nessa tabela a gente consegue perceber, né, a gente consegue analisar é, os tipos de hemoglobina e pelo que ela é formada, né? Então, por exemplo, na vida embrionária, essa hemoglobina ela vai ser formada, né, na vesícula vitelínica, isso dura até a sétima semana de gravidez. Depois da sétima semana, né, a partir da oitava semana, a gente sabe que a placenta toma conta, então, né, dessa circulação aí do feto. E aí, o que que vai ter? Você vai ter uma vida fetal já. Então, é o marco para a gente dividir o que que é vida embrionária do que é vida fetal, né? Na vida embrionária, quando essa hemoglobina ela é produzida pela, né, vesícula vitelínica, né, na vesícula vitelínica, a hemoglobina ela vai ser formada por Gauer 1 e Gauer 2, depois Portland 1 e Portland 2, tá? Isso à medida que vai passando a, a vida embrionária, tá? O Gauer 1 ele é formado por duas cadeias zeta e por duas cadeias épsilon, então foi o que eu tinha falado com vocês, né? A hemoglobina fetal, ela é formada por tetrâmeros, então ela é formada por quatro cadeias, né? E no caso aí da Gauer 1 vai ser duas zeta e duas épsilon. Gauer 1 é um tipo de hemoglobina que é presente, né? Que está presente na vida embrionária, tá? Duas alfa e duas épsilon para formar Gauer 2, duas zeta e duas gama para formar a Portland 1 e quatro zeta para formar a Portland 2, tá? Depois, na vida fetal, essa hemoglobina ela vai ser produzida pelo fígado e também discretamente pelo baço, tá? Na sétima semana para frente até o termo, ou seja, até o nascimento, tá? Essa hemoglobina vai ser caracterizada por dois tipos, então a hemoglobina F,
que ela possui duas cadeias alfa e duas cadeias gama, tá? Vai representar mais ou menos 60 a 85% do sangue fetal, tá? Então, a hemoglobina presente no sangue fetal, ela vai ser principalmente formada por hemoglobina F. Depois, na vida adulta, praticamente a gente não encontra hemoglobina F no sangue, tá? E também tem a hemoglobina de Barth, que é basicamente a hemoglobina formada por quatro cadeias gama. E ela vai ser menos do que 1% da hemoglobina encontrada no sangue fetal, tá? E depois, na vida adulta, né, quem vai produzir hemoglobina vai ser a medula óssea, né? E a medula óssea ela vai produzir hemoglobina A e hemoglobina A2. Hemoglobina A, duas alfa e duas beta, né? E hemoglobina A2, duas alfa e duas delta, né? Sendo que a hemoglobina A é a que está mais presente no sangue, ok? Então é basicamente assim que funciona, basicamente assim que a gente caracteriza a hemoglobina fetal, tá? E aí, gente, para a gente pensar, a gente acabou de falar da hemoglobina, a gente pode falar então sobre o transporte de oxigênio, tá? Como que acontece, né? E quais são os fatores que vão favorecer o transporte de oxigênio no feto, tá? Fator um, né, que pode influenciar, né, essa facilidade de transporte de oxigênio no feto, é a hemoglobina fetal, tá? A hemoglobina fetal, ela tem uma característica muito importante, que ela vai fixar menos 2,3 de fosfoglicerato. Quando ela faz isso, ela cria uma maior afinidade pelo oxigênio, e o que é muito importante, porque a gente sabe que a pressão de oxigênio no sangue fetal, né, a pressão de oxigênio que chega para o feto é muito menor, né, cerca de 30%. E isso, né, em tese, inviabilizaria o feto, né, porque ele não teria oxigênio suficiente passando para os tecidos dele. Só que isso não acontece justamente por conta desses três fatores aqui, e um deles é basicamente a característica, né, da hemoglobina fetal, que tem uma maior afinidade pelo oxigênio, tá? Então, a curva de dissociação do oxigênio ali da hemoglobina fetal, ela vai desviar para a esquerda, né? O que vai mostrar que tem uma maior afinidade, tá? Além disso, o efeito Bohr também vai ter uma participação muito importante nisso. Então, quando o sangue fetal ele está cheio de CO2, né, com a hemoglobina cheia de CO2, essa hemoglobina que chega ali na placenta, né? Então, na circulação feto-placentária, é, ele vai, então, ser dissociado facilmente para a mãe, né? Vai ser dissociado facilmente para o sangue da mãe, justamente porque o efeito Bohr vai influenciar, né, no fato de que a hemoglobina fetal tem uma maior afinidade pelo oxigênio, né? Então, esse CO2 vai passar muito rápido pela placenta, né? Vai para o sangue materno, enquanto que o oxigênio que está vindo ali da hemoglobina materna vai passar rapidamente também para hemoglobina fetal, porque a hemoglobina fetal tem uma maior afinidade pelo oxigênio do que a hemoglobina materna, tá? Então, o efeito Bohr também vai fazer diferença nesse caso, e também tem o efeito, né, que é gerado pelo efeito Bohr, nesse caso, que é basicamente uma alcalinidade sanguínea fetal, né, e uma acidose sanguínea materna, ok? Isso, obviamente, vai ser compensado por outros fatores depois, né? Mas nesse contexto aqui, a gente precisa falar disso aí mesmo, tá? E além disso, tem a concentração da hemoglobina fetal, a concentração sanguínea da hemoglobina fetal, que é 50% maior do que a concentração de hemoglobina materna, o que também vai favorecer essa dissociação aumentada, né, de oxigênio, mesmo com uma pressão de oxigênio baixa para o feto, ok? Então, é basicamente assim que acontece esse processo. Quanto aos fatores de coagulação no feto, né? A coagulabilidade fetal, ela é suficiente, tá? Então, o Zugaib, ele comenta, né, que praticamente não há relatos de hemorragia fetal, né? Fora de algum tipo de procedimento, enfim, até mesmo nos procedimentos. Então, a coagulabilidade fetal ela é suficiente, tá? Mas apesar disso, né? O fibrinogênio, por exemplo, fetal, né? Que ele é produzido a partir da quinta semana de gravidez, esse fibrinogênio ele possui uma menor capacidade agregadora. Por quê? Porque no feto existe muita trombina, e a trombina ela vai diminuir a velocidade de transformação do fibrinogênio em fibrina, tá? Mas o fibrinogênio, ele possui, né, no caso do fibrinogênio fetal, ele possui a mesma composição do fibrinogênio adulto, né, do fibrinogênio de quem já nasceu, tá? E além disso, né, os fatores de coagulação do feto, eles estão em níveis reduzidos, tá? É por isso que quando o neném nasce, é necessário ali a administração de vitamina K para induzir, então, a produção de fatores de coagulação que são dependentes de vitamina K, que é a maior parte deles.
tá? Então, isso é uma característica clínica importante também da gente saber, tá bom? Bom, como que acontece aí, né? Como que é o sistema cardiovascular fetal? O sistema cardiovascular fetal, ele é caracterizado por ter diversas comunicações sanguíneas, tá? E essas comunicações sanguíneas a gente chama de shunts, né? Então, são três shunts principais que acontecem ali na circulação fetal. O ducto venoso, forame oval e o ducto arterioso, tá? O ducto venoso, ele está relacionado com o transporte de sangue oxigenado, tá? E ele vai comunicar a veia umbilical com a veia cava inferior. Então, a gente sabe que a veia umbilical ela vai trazer o sangue oxigenado, né? Lá da circulação feto-placentária e vai, então, ser responsável pelo retorno venoso, né? Só que nesse caso aí de sangue oxigenado para o coração fetal, né? E aí, o ducto venoso ele vai ter uma participação muito importante nesse processo, que é basicamente comunicar, então, o sangue que está vindo ali da veia umbilical com o sangue da veia cava inferior, e a veia cava inferior vai chegar lá no átrio direito do coração fetal, né? E a gente sabe, e depois a gente vai ver como que isso funciona, como que esse processo vai se suceder ali depois, né? O forame oval que vai comunicar o átrio direito com o átrio esquerdo, tá? Então, é um forame mesmo que está presente ali no septo interatrial, né, na porção posterior do septo interatrial, e aí ele vai fazer, né, essa comunicação do sangue, né, do ato direito com o sangue do ato esquerdo, o que vai fazer com que o sangue oxigenado que chega inicialmente no ato direito vá direto para o ato esquerdo, e do ato esquerdo ele vai, então, para a circulação geral do feto, tá? Então, é basicamente assim que acontece. E outro shunt importante é o ducto arterioso. O ducto arterioso, ele vai fazer a comunicação entre a artéria pulmonar e a aorta descendente, tá? Também vai ser muito importante, a gente sabe que a circulação pulmonar, ela tem uma resistência muito grande, né? Então, a resistência vascular pulmonar muito alta, né? E isso vai inibir a passagem de maior parte desse sangue que vai sair lá depois da artéria pulmonar para o pulmão. Então, a maior parte do sangue que passa pela artéria pulmonar fetal ele vai direto depois para a veia, para a artéria aorta descendente, né? Justamente por conta da presença do ducto arterioso, tá? O sangue oxigenado que vai para o pulmão, a partir da artéria arterial, artéria pulmonar, né? É, ele vai basicamente para nutrir os tecidos, mas é uma porcentagem um pouco menor, ok? Como que acontece então a circulação fetal, tá? Olha só, a gente sabe então que existe, né, uma veia umbilical e duas artérias umbilicais, certo? A veia umbilical, ela vai ter comunicação com a veia cava inferior, justamente por conta da presença ali do ducto venoso, né? E aí, esse sangue, né, que é um sangue oxigenado, que está chegando ali no ato direito, ele vai ter passagem direta para o ato esquerdo, justamente por conta do forame oval, né? E aí, esse sangue, né, ele vai passar para o ventrículo esquerdo, e do ventrículo esquerdo ele passa para a aorta, e a aorta ele vai direto para o sistema, né? Então, ele vai nutrir o organismo do feto, né? E aí depois, quando ele já é pobre em oxigênio, ele vai passar pelas artérias umbilicais e vai então passando, né, pelo cordão umbilical, fazendo parte dos alantoides, né? E chegando lá na circulação feto-placentária para, enfim, né, liberar as excretas no sangue materno e pegar o oxigênio e voltar depois pela veia umbilical, né? É, então é basicamente assim que vai acontecer. Agora, o sangue que vem da veia cava superior, né? Ele é um sangue pobre em oxigênio, tá? E ele vai chegar também no ato direito. Quando ele chega no ato direito, ele vai passar do ventrículo direito. Do ventrículo direito, ele passa para a artéria pulmonar, certo? E da artéria pulmonar ele vai então para o ducto arterioso, tá? E do ducto arterioso ele vai para a artéria aorta descendente. Então foi o que eu já tinha comentado com vocês anteriormente. E é assim que vai acontecer então a circulação fetal, tá? Além disso, a gente precisa lembrar, gente, que existem fibras musculares que ficam na entrada do ducto venoso, tá? E essas fibras musculares elas vão controlar, né, a dispersão do fluxo sanguíneo entre a circulação hepática e a circulação na veia cava inferior, tá? Então, isso é muito importante, até porque essas fibras musculares que estão presentes ali na entrada do ducto venoso, elas vão ser importantes depois para obliterar esse ducto venoso depois do nascimento, tá? Então, basicamente, assim, a gente sabe que o ducto venoso, ele vai dar origem depois ao ligamento venoso do fígado, né?
Então, a gente vê lá na porção posterior do fígado o ligamento venoso. Esse ligamento venoso, ele vai ter origem, né, no ducto venoso, tá? Depois que ele oblitera, ele forma o ligamento venoso, tá? E aí, gente, um ponto importante da parte clínica que a gente precisa entender, que a gente precisa lembrar, é que o feto que está em sofrimento, né, que ele está em hipoxemia, ele tem um fluxo umbilical muito maior, né? Um fluxo sanguíneo, tanto umbilical, tanto pelo ducto venoso, muito maior, tá? E aí isso pode ser percebido pelo Doppler, né? E aí o Doppler, a gente faz o Doppler lá e identifica a quantidade de fluxo sanguíneo que está passando pelo ducto venoso. Se tiver muito maior do que o normal, é um indicativo de que ele está em hipoxemia. E aí tem todas as questões que a gente pode fazer depois, né? É, mas enfim, é uma forma da gente identificar a hipoxemia fetal, tá? Bom, agora falar um pouco sobre o sistema respiratório fetal, tá? O sistema respiratório fetal, ele apresenta 5 fases de desenvolvimento, tá? São períodos, basicamente, de desenvolvimento. Período embrionário, pseudoglandular, canalicular, sacular e também o período alveolar, tá? Período alveolar ele já é o período após o nascimento. Os outros acontecem durante a gestação, tá? E eu vou mostrar para vocês agora o que que acontece em cada uma dessas fases, cada um desses períodos, tá? No período embrionário, você tem o aparecimento do botão pulmonar, tá? O botão pulmonar, ele vai ser dividido em 2 brotos. E esses 2 brotos, eles vão se ramificar e formar os brônquios principais, tá? Então, isso que acontece inicialmente lá no período embrionário. No período pseudoglandular, o que que vai acontecer? Você vai ter a formação de condutos aéreos e dos ácidos primitivos, tá? Então, já tem formação, início da formação dos ácidos pulmonares, tá? E, além disso, você já tem ali um revestimento, né, de células é, que são células ricas em glicogênio, tá? E essas células ricas em glicogênio, elas são células que depois vão ser basicamente, né, os pneumócitos, principalmente os pneumócitos do tipo 2, que são os pneumócitos responsáveis pela produção de surfactante, ok? Então, basicamente assim que acontece. Na fase canalicular, né, no período canalicular, o que que você vai ter ali? Ele é marcado pela formação das primeiras estruturas que estão relacionadas com o bronquíolo terminal, estão relacionados com a estrutura e com a formação do bronquíolo terminal, tá? Depois, né, e além disso, você tem a formação dos pneumócitos propriamente ditos. Pneumócitos tipo 1 são estruturais, né, basicamente, e pneumócitos do tipo 2, que são células com capacidade de guardar o surfactante, né? Então, você tem a produção de surfactante por essas células e elas mantêm esse surfactante em vesículas lamelares dentro do seu citoplasma, tá? E aí, no momento do nascimento, esse surfactante vai ser liberado, tá? Depois do período sacular, né? Que você tem uma ampliação do espaço respiratório e também um aumento de superfície de troca. Isso daqui vai acontecer por volta da 26ª semana, tá? 24ª a 26ª semana. Isso vai garantir para a gente que um feto, né, um bebê, que nasce com 24 semanas, ele tem, sim, possibilidade de sobrevivência, justamente porque o aparato respiratório dele já está, né, desenvolvido o suficiente para ele conseguir fazer trocas gasosas, tá? Antes da 24ª semana, não. Então, ele não tem capacidade de fazer troca gasosa, então fica um pouco mais difícil, né? Esse feto, esse bebê, ele vai ser menos viável, né, do que um bebê extremamente prematuro que nasceu com 24 semanas de gestação, ok? E depois do nascimento tem o período alveolar, né, que é basicamente o momento em que você tem a formação dos alvéolos maduros após o nascimento, tá? Essa formação de alvéolos maduros, ela vai acontecer, né, pela formação e desenvolvimento dos alvéolos, aumento do número de alvéolos até 2 anos de idade, tá? E depois de 2 anos de idade, né, até 8 anos de idade, você tem o desenvolvimento completo, né, do tecido alveolar, tá? Então, é basicamente assim que vai acontecer esse processo. Falando um pouco sobre o surfactante, gente, o surfactante ele é muito importante para a redução da tensão superficial que vai acontecer ali na interface água e ar, né? Ar e água ali no pulmão, tá? Esse surfactante ele é formado principalmente por lecitina, tá? E assim, basicamente, né? É lipídio, né? De 80 a 90% da sua composição é lipídica e também 10 a 20%, né, de proteínas, tá? Esse surfactante ele vai ser produzido pelos pneumócitos tipo 2, né? E, basicamente, né, a gente consegue utilizar a produção de surfactante como um indicador da maturidade pulmonar fetal, tá? Então,
existe uma razão entre lecitina e esfingomielina, né? Quanto menor a quantidade de esfingomielina e maior a quantidade de lecitina, maior vai ser a maturidade pulmonar daquele feto, justamente porque ele já tem possibilidade, já tem capacidade de produzir surfactante que vai ser útil depois para ele, tá? Então, o que acontece? O surfactante, ele é muito importante porque ele vai, então, diminuir essa tensão superficial, certo? Na interface ar e água, e quando ele faz isso, ele vai inibir o colabamento, né, dos alvéolos durante a expiração e vai permitir o prolapso durante a inspiração, tá? Então, é basicamente importante para manter, então, a atividade pulmonar, né, funcionando, ok? E por fim, né, vamos falar um pouco sobre a respiração fetal, tá? A respiração fetal, ela é marcada, né, pela ocorrência de movimentos respiratórios, tá? Então, o feto, ele vai fazer, então, movimentos respiratórios de expansão torácica, né, e diminuição do volume torácico, a partir principalmente do quarto mês de gestação. Ele vai conseguir fazer esses movimentos fortes o suficiente para ele conseguir aspirar e liberar líquido amniótico, tá? Então, é como se ele estivesse treinando, né, a musculatura, como não? Ele vai estar treinando a musculatura respiratória dele, né? E tanto os músculos respiratórios principais quanto os acessórios, né? Musculatura secundária. Para quando ele nascer, né, ele já tem então a musculatura capaz de fazer os movimentos respiratórios que ele vai precisar fazer a partir daquele momento, né? Porque depois do nascimento, então, o pulmão, ele já é necessário que ele faça trocas gasosas. Você não tem mais a circulação feto-placentária acontecendo, né? Então, é basicamente assim que acontece, né? O feto ele vai praticando esses movimentos respiratórios durante toda a gestação, ok? Bom, pessoal, é isso. Só para, né, a gente reforçar aqui, né, as referências que eu estou utilizando vão estar na descrição do vídeo, tá? E a gente se vê, então, no próximo vídeo. Valeu, galera. Até a próxima.